Olá pessoal, sejam todos bem-vindos aí à nossa 7ª semana. Espero que estejam gostando aí do material que preparamos para vocês, né? Para o desenvolvimento aí das competências em programação na linguagem Python. E nessa semana agora o que a gente tem é um aprofundamento tanto nas estruturas de repetição quanto nas estruturas condicionais. Nós preparamos alguns exercícios aqui para vocês para que possamos inserir estrutura de repetição dentro de outra estrutura de repetição, com uma estrutura condicional dentro disso e, enfim, a gente fez alguns exercícios agora, atividades um pouco mais elaboradas, de forma que a gente vai conseguir aprofundar aí esse conhecimento, né, e ele realmente sedimentar de forma que a gente domine essas estruturas, sejam elas estruturas de condicionais, né, o if, o elif, o else, ou sejam elas as estruturas de repetição, como while ou for. Bem, vamos começar aqui, eu já estou com o PyCharm aqui na tela, vou criar um novo projeto, e esse projeto aqui então eu vou chamá-lo de semana 7, vídeo 1, e vamos lá. Muito bem, pessoal, nesse primeiro exercício que nós vamos fazer, nós vamos utilizar aí estrutura de repetição dentro de outra estrutura de repetição e também estruturas condicionais. Vamos lá. Vou pedir aqui um novo arquivo de Python, vou chamá-lo de atividade01. Vamos colar aqui o nosso enunciado para que a gente possa entender essa aplicação. Então a gente vai desenvolver uma aplicação para cadastro de doadores de sangue. Nesse projeto, a etapa que iremos solicitar o número total de pessoas que serão cadastradas. Considerar para a pessoa estar apta à doação de sangue é não ter tido resfriado nos últimos 7 dias. Ao final, devemos apresentar a quantidade total de pessoas aptas à doação de sangue, apresentar a quantidade de pessoas do sexo masculino aptas para a doação de sangue e também do sexo feminino. Muito bem. Então, olha só, nós vamos perguntar quantas pessoas precisam ser cadastradas no sistema, né? E vamos verificar o sexo desta pessoa e se ela tem sintomas de gripe ou apresentou sintomas de gripe nos últimos 7 dias. Haja visto que o sintoma de gripe é um condicionante para que a pessoa não, infelizmente, né, ela não possa fazer doação de sangue. E ao final, então, a gente tem que apresentar o total de mulheres aptas, o total de homens aptos e o total geral de doadores aptos para essa doação. Muito bem, vamos lá então. Primeira coisa, nós vamos criar uma variável que irá receber esta informação do usuário, ou seja, de quantas pessoas serão cadastradas. Então vamos lá, vamos colocar assim, inform total de cadastros. O total de cadastros, muito bem. Vou ter um total masculino, que eu já vou zerar ele. Vou ter um total do sexo feminino, que eu também já vou zerá-lo. E vamos iniciar aqui a nossa estrutura de repetição com for. Então, enquanto a minha quantidade, né, percorrer o range informado pelo usuário, nós vamos ficar na estrutura for. Beleza. Nesse momento eu vou solicitar qual o sexo da pessoa. Então, informe o sexo. Muito bem. Bom, agora nós temos que validar o sexo. Então aqui agora já começou. Nós temos uma estrutura de repetição for. Vamos colocar um while dentro desse for. Então vamos lá. While sexo. E aí eu vou colocar em maiúsculo aquilo que foi digitado pelo usuário, para que eu possa comparar com um caractere também em maiúsculo. Muito bem. E aqui, comparando agora para feminino. Então, se o sexo for diferente de M, E diferente de masculino, o que a gente vai falar? Nós vamos falar para ele assim, olha, o sexo é inválido. Então, vamos lá, print sexo inválido. Muito bem. E aqui eu já vou pedir para que ele informe o novo sexo. Então vamos lá,
input, informe o sexo com M ou F. Beleza. Maravilha. Nisso, nós terminamos aqui o processo de validação do sexo informado. Agora eu quero saber se a pessoa teve resfriado. Então, vou criar uma variável chamada resfriado, que ela vai receber, né, esta informação. Algum sintoma de resfriado nos últimos 7 dias? 7 dias. E aí eu vou falar para a pessoa responder também com sim ou não. Sim ou não. S ou N. Muito bem. Nesse instante, voltamos a fazer a validação agora para o nosso resfriado. Então, enquanto o resfriado, vamos passar também para maiúsculo, for diferente de S, diferente de S, e nosso resfriado for diferente de N, quer dizer que a pessoa entrou com alguma operação inválida. Vou rolar um pouquinho a tela aqui. Vamos lá. Muito bem. Então, vamos printar para ela aqui, né? Print, vamos fazer assim, ó. Responda S de sim ou N de não. Tranquilo. Comunicamos aqui ao usuário e vamos aqui novamente fazer o input para ele, então. Resfriado, input. E aí a gente vai colocar aqui algum sintoma de resfriado nos últimos 7 dias. E aí a gente vai colocar aqui o S ou N. Muito bem. Maravilha. E aqui então, só fazer uma coisinha aqui. Isso, dá um espacinho aqui. Maravilha. Bom, agora eu vou começar os testes, né? Então, olha só, nós fizemos uma validação para o sexo, fizemos uma validação para o resfriado. Agora, com os dados, eu vou começar uma estrutura condicional dentro do nosso for. Então, olha só, eu vou dizer assim, ó, se o sexo.upper for, vamos começar aqui do sexo masculino, e o resfriado, sintomas de resfriado, também .upper, for igual a N, quer dizer que essa pessoa pode ser doadora. Além de ser do sexo masculino, ela pode ser doadora. Então, total de masculino recebe mais 1. Muito bem. E para a situação do sexo feminino agora, vamos tratar. Então, vou fazer aqui um elif. Sexo.upper. E o sexo. E o resfriado. .upper for igual a N. Quer dizer, então, que essa pessoa é do sexo feminino e está totalmente apta para fazer a doação de sangue. Então, vamos colocar aqui total de feminino. Total feminino mais igual a 1. Maravilha. E aqui eu vou fazer um print aqui só para comunicar uma coisinha para o usuário. Ó, fazer umas estrelinhas aqui, uns asteriscos. 1, 2, 3, 4, 5. Maravilha. Eu vou falar assim, ó, próximo registro. Porque aqui, vamos colocar 5 estrelinhas aqui, 5 asteriscos. 1, 2, 3, 4, 5. Maravilha. Então aqui ele vai ao fechamento do for. Ou seja, ele vai para próximo registro e fica aqui nesse laço de repetição. Quando terminar, que chegar ao último, né, da quantidade informada pelo usuário, nós vamos fazer um else aqui, simplesmente para agora comunicar o cara aqui, o nosso usuário. Então vamos colocar aqui mais 5 asteriscos. Vou escrever aqui resultado final. Resultado final. 1, 2, 3, 4, 5. Maravilha. Bom, nesse resultado final, o que eu tenho que mostrar?
tem que mostrar total de mulheres, de homens e o total geral de pessoas aptas para doação. Então vamos lá, ó, total de mulheres aptas à doação. Vamos ver, coloquei. Vamos fazer um cast aqui para string do total do sexo feminino. Maravilha. Vou ainda fazer um outro print, vou fazer um Ctrl C aqui, vai ser mais rápido. Total de homens aptos à doação. Opa! Maravilha. Total masculino. E aqui agora eu vou fazer um total geral. Então vamos lá, ó. Total geral de doadores aptos. Beleza, nem preciso desse restinho aqui. Como que eu vou fazer? Simples, né? Eu vou somar o meu total de masculino mais o meu total de feminino. Perfeito. Olha só, aqui então a gente já pode testar a nossa aplicação. Vamos lá. Rodando atividade 01. Então, informa o total de cadastros. Eu vou fazer aqui 3 cadastros. Beleza. Qual o sexo do primeiro? Vamos ver se ele está validando. Ó, sexo inválido. Coloquei letra A, vou colocar um número, validou. Então, o primeiro aqui eu vou colocar que ele é do sexo masculino. Tem algum sintoma? Não, não tem sintoma. Beleza. Vamos ao próximo registro. Informe, então, o sexo do próximo registro. O próximo registro é do sexo feminino. Algum sintoma de resfriado? Não também. Vamos ao próximo registro. Vou colocar um masculino, mas eu vou dizer que ele tem sintomas de resfriado nos últimos 7 dias. Então esse cara não vai poder contabilizar. Então vou colocar um sim para ele. Muito bem. Total de mulheres, ou seja, ele parou porque a gente chegou ao terceiro. Vamos lá. Resultado final. Total de mulheres aptas à doação, 1. Total de homens aptos à doação, 1 também. Total geral de doadores aptos, 2, desculpa. Ou seja, apesar de termos informado que seriam 3 cadastros, apenas 2 estavam aptos à doação, como a gente pôde ver no exercício. Beleza? Vamos fazer mais um exercício aqui, para que a gente possa ir praticando esta situação. Lembrando, pessoal, que a prática ela tem que ser cotidiana no desenvolvimento de sistemas. Então, não deixem de programar. Muito bem, vou pedir um novo arquivo. Vou chamá-lo de atividade 02. Vamos colar aqui o nosso enunciado. Então, nós teremos que desenvolver uma aplicação que faça o cadastro de pessoas para um sistema de recursos humanos. Beleza, então a gente já sabe que é algo ali que pode ser utilizado para contratação de pessoas. O cadastro deverá responder se a pessoa sabe utilizar o computador e o seu nível no idioma de inglês. Ao final, deverá apresentar a quantidade de pessoas que sabem utilizar o computador, quantidade de pessoas com nível básico do idioma inglês, ainda a quantidade de pessoas com nível intermediário do idioma, a quantidade de pessoas com nível avançado no idioma e, para finalizar, a quantidade de pessoas com nível avançado do idioma e que sabem utilizar o computador. Então aqui a gente tem uma série de estruturas de repetição nesse algoritmo com várias estruturas condicionais para a gente poder trabalhar. Muito bem, nós vamos fazer o seguinte. Vamos começar aqui declarando algumas variáveis que serão necessárias na nossa aplicação. Então eu vou lá. Que sabe usar o computador, então vou inicializar com 0. Básico do inglês, né? O nível básico. Temos também o nível intermediário, com 0. E pessoas com nível avançado. Beleza. Só que na última ali ele fala assim, ó, e pessoas com nível avançado e com o idioma, né? Então vamos fazer assim, ó, que sabem usar o computador e que tem um idioma avançado. Beleza. Maravilha. Vamos começar então.
Então eu vou criar aqui uma variável cadastro que o usuário será solicitado a preencher. Então, deseja efetuar cadastro. E aqui vamos à nossa condicionante, né? Com sim ou não. A pessoa vai ter que escolher. Muito bem, por quê? Porque nós não sabemos aqui, não nos foi colocado no problema, no enunciado, quantas pessoas serão cadastradas. Então nós não vamos perguntar antes para o usuário, nós vamos deixar com que ele fique livre, tá ok? De forma que uma hora ele vai falar, ó, não quero mais continuar o cadastro. Mas aqui a gente tem uma situação. Nós colocamos que perguntando para a pessoa se ela deseja efetuar esse cadastro, ela responde sim ou não. Ela pode, como a gente já viu em exercícios anteriores, ela pode digitar qualquer outra coisa. Então já vamos fazer essa validação aqui. Cadastro.upper diferente de sim e cadastro.upper for diferente de não. Muito bem. Então, aí a gente vai falar para a pessoa, né, para o nosso usuário, responda S. Vamos colocar assim S para sim ou N, vamos fazer um N maiúsculo, para não. Beleza. E aí a gente vai fazer o input novamente dessa variável. Input deseja efetuar cadastro. E aí a gente põe aqui o nosso sim ou não de novo. Perfeito. E vamos lá. Bom, validado o que o usuário colocou, nós vamos então para o while agora para perceber se o que ele informou foi um S, né? Se ele deseja continuar. Então vamos lá, cadastro.upper for igual assim. Então, enquanto ele estiver colocando sim no cadastro lá, nós vamos fazer vários cadastros de usuário. Então vamos começar aqui. Vamos começar fazendo um print. Vou deixar uma telinha bonitinha aqui. Vamos colocar alguns asteriscos. Vai ficar legal. Print. Iniciar. Eita. Iniciar cadastro. Muito bem. Vamos fazer um outro print embaixo aqui. Alguns asteriscos. Deixa eu fazer uma coisa aqui. Eu não sei se está dando certo, então vou fazer um Ctrl+C, Ctrl+V. Pronto, tenho certeza que ficou do mesmo tamanho. Bom, e aí nós vamos começar os inputs, né? Então vamos na nossa variável comp, que a gente vai dizer assim, ó, input. Sabe utilizar o computador? S ou N? Tudo bem. Como aqui ele tem essa condicionante, a gente vai ter que validar. Então vamos lá. While comp.upper diferente de S e comp.upper diferente de N. Muito bem. O que eu vou fazer aqui? Eu vou mostrar para o usuário que ele informou algo que não vale, né? Vamos fazer assim, então. Responda uma coisa bem simples, né? Para ele poder entender. Ou N para não. Ok. E aí a gente faz novamente o input para a variável. Input. Vou fazer o seguinte. Vou até copiar aqui. Maravilha. E só colo aqui a mensagem. Beleza. Então agora a gente já tem o dado se a pessoa sabe ou não utilizar o computador. E agora nós vamos fazer o teste para o inglês. Se ele sabe inglês, se ele não sabe, que nível que ele está, tudo isso. Então já vamos lá. O inglês, né? Vamos dar um espacinho aqui e aqui. Beleza, fica mais fácil para a gente essa organização. Então vamos lá. Vamos fazer o input aqui da nossa variável inglês. Então, input nível do idioma. Vamos fazer assim, ó. Eu vou
pôr bem descritivo. B de básico, I para intermediário e A para avançado. Muito bem. Muito bem. E aqui a pessoa pode simplesmente digitar qualquer coisa diferente. Então nós temos que tratar isso aqui também. Então vamos lá. While inglês ponto upper, muito bem, for diferente de B. Vou fazer um Ctrl C desse trechinho aqui para a gente ir um pouquinho mais rápido. And diferente de and diferente de A. Muito bem, se for diferente disso tudo aqui, nós vamos fazer um printzinho para ele, print, responda, e aqui a gente vai fazer um pouquinho diferente, né? Pode ser que aquela primeira mensagem tenha confundido, B para básico, ou I para intermediário, ou A para avançado. Muito bem. E aqui, então, a gente vai fazer o input. Aí o input aqui eu vou copiá-lo novamente, Ctrl C, vou aplicar o mesmo input, tá aqui. Bom, com isso a gente já tem que a pessoa sabe ou não utilizar o computador e em qual nível de inglês ela está, do idioma. Muito bem. Agora, então, nós vamos começar as estruturas condicionais. E a primeira estrutura condicional que eu vou fazer é para o computador. Então, olha só, se o computador, né, na variável computador, ponto upper for igual a S, quer dizer que o cara sabe utilizar, o que a gente vai fazer? No uso computador, nós vamos colocar mais um, ó. Então, tem um cara aqui que já sabe usar o computador. E agora nós vamos para as estruturas condicionais do idioma. Então, eu vou fazer o seguinte, se o inglês, ponto upper, for igual a B, nós sabemos, então, que o B é do cara lá que faz o básico. Então, o básico vai receber mais um. Ótimo. Bom, mas se ele não for do básico, então, a gente vai fazer um elif. Inglês, ponto upper, for igual a I, quer dizer, então, que o nosso amigo aqui tem nível intermediário. Então, intermediário mais igual a 1. Beleza. Bom, se não é B, se não é I, só pode ser, então, avançado. Então, avançado mais igual a 1. Beleza. Com isso, a gente já tem agora contados os usuários, né, as pessoas que estão sendo cadastradas com o seu nível de inglês. E aí, por fim, nós vamos fazer um outro teste aqui, que é o teste da pessoa que sabe usar o computador e ainda está na condição de avançado. Então, do idioma. Eu vou falar aqui comp.user.upper for igual assim, e o inglês .upper for igual a A, maravilha. O que nós vamos fazer? O computador, o comp idioma, comp idioma mais igual 1. Beleza? Com isso agora nós já sabemos os dados gerais dessa aplicação. O que eu tenho que fazer agora? Eu só vou perguntar para o nosso usuário do sistema se ele deseja efetuar um novo cadastro. Então vamos lá, cadastro, input, deseja efetuar novo cadastro? E aí a gente põe aqui o nosso sim ou não. Vamos fazer o tratamento para ele. Vamos lá. While. Eu acho que eu já tenho esse aqui até prontinho aqui em cima, que a gente já fez. Então, vou usá-lo mesmo. Aqui. Aqui. Maravilha. Muito bem. Só vou ajustar, né? Isso, entrou aqui. Cadastro, responda sim ou não, né? Se o cadastro for diferente de S, diferente de N, responda sim ou não. Deseja efetuar cadastro? Aí a pessoa vai responder, a gente vai ter isso validado. E aqui então, para finalizar essa etapa, para a gente já ir caminhando para a finalização, eu vou fazer um else
daquele while que permitiu que a gente entrasse no cadastro, ó, tá? Então, vou fazer um else dele. A hora que a pessoa estiver, então, saindo. Eu vou fazer assim, ó, print. Opa, esqueci aqui da aspinha, não bateu. 1, 2, 3, 4, 5. Vou pôr assim, ó, fim dos cadastros. Ou seja, nós vamos agora apresentar os resultados finais da aplicação. Então, vamos lá, print. Total de pessoas que sabem utilizar o computador. Isso, está ótima a mensagem. Ficou bem descritivo. STR, uso computador. Tudo bem? A próxima informação que nós precisamos, total de pessoas, né, com um nível básico do idioma inglês. Então, vamos lá. Print, total de pessoas com nível básico do inglês. Vamos lá, mais STR básico. Beleza. Vamos ao próximo. Total de pessoas com nível intermediário de inglês. Vamos lá, mais STR intermediário. Total de pessoas com nível avançado inglês. Aqui faltou um acentinho aqui em inglês. Muito bem. Mais STR avançado. E para finalizar aqui, a gente tem aquela condição da pessoa que simplesmente tem o uso do computador e também o nível avançado do idioma. Então, esse aqui que foi o nosso último if lá, né? Que nós fizemos. Então, vamos lá. Total de pessoas que sabem utilizar o computador com nível avançado de inglês. De inglês. Muito bem. Vamos aqui, str comp idioma. Isso está aqui. Comp idioma. Bom, com isso aqui nós finalizamos a aplicação. Basta nós agora, vamos lá fazer o teste para ver se isso aqui realmente está funcionando. Vamos lá. Então essa é a atividade 2. Vamos aqui, atividade 2 e vamos começar. Então, deseja efetuar cadastro? Vamos ver se está funcionando. Ó, funcionou, hein? Posso entrar qualquer coisa aqui que ele vai me responder sim ou não. Vou falar, não quero cadastrar ninguém. Beleza, ele saiu com tudo usuário, ó, tudo certinho, ó, total de pessoas que sabem utilizar 0, inglês 0 no básico, no intermediário, no avançado e o uso do computador e idioma inglês. Então tá tudo zeradinho, realmente só a hora que ele entrar que ele vai começar a contabilizar. Então vamos lá, rodando novamente. Deseja efetuar cadastro? Agora sim, vamos lá. Então, iniciando o cadastro. Sabe utilizar o computador? Então vamos dizer que sim e que o nível de idioma dele é básico. Vamos fazer um novo cadastro. Sabe utilizar o computador? Eu vou dizer que não e que ele é avançado no inglês. Então, olha só, hein? Nós já temos ali uma condicionante. Vou efetuar um novo cadastro. Vou falar que ele sabe utilizar o computador. Opa, sabe utilizar o computador? Sim, bati um enter aqui sem querer. E a letra I para nosso idioma inglês. Vamos fazer um outro cadastro de que sabe utilizar o computador e que tem o idioma avançado. Muito bem. Vamos fechar isso aqui. Deseja efetuar novo cadastro? Não. Então vamos ao relatório final. Olha só, total de pessoas que sabem utilizar o computador. Nós colocamos 3 pessoas que sabem utilizar o computador. Sendo que 3 pessoas, uma com inglês básico, uma com inglês avançado, uma com inglês intermediário e uma com inglês avançado, que sabe usar o computador. Porém, tem uma de inglês avançado que não usa o computador, por isso que aqui aparecem 2 pessoas.
E por fim, total de pessoas que sabem utilizar o computador com nível avançado, apenas uma. Muito bem, pessoal. Aqui a gente encerra então a nossa videoaula número 1 dessa semana e vejo vocês no próximo vídeo. Um grande abraço a todos e bons estudos.